o trabalho, tá? Eu vou mandar no grupo, agora começou a gravação, vou repetir, né? Eu vou mandar o trabalho, pessoal, do nosso segundo trimestre, tá? Para a gente conversar rapidinho. Então, trabalho bem tranquilo, bem bom de fazer. Eu vou mandar aqui. Para aí, tá indo no grupo aí de vocês, oitavo A. Então, deixa eu mandar aqui. Ó, pessoal, enviei aí para o grupo, tá? O que é o trabalho do segundo trimestre de inglês valendo 2 pontos, tá? Esse trabalho para ser realizado a partir do dia 11. Então, 11 de agosto é terça-feira, tá? De 11 de agosto até o dia 25 de agosto, vocês têm que me mandar o trabalho, tá? Esse trabalho, vocês vão escolher uma música, ou uma poesia, ou um texto em inglês, tá? Que tenham expressões no simple past, que foi o tempo verbal que a gente viu agora no início, tá? Ou seja, que tenham frases no simple past, que tenham palavras no simple past, né? Então, palavras dos verbos irregulares, eu já falei para vocês aquela tabela, né? Eu cheguei a mandar para vocês uma tabela que eu tenho em PDF para facilitar os verbos irregulares. Eu acho que eu mandei para o B. Eu vou mandar no grupo de vocês também, tá? Vou mandar uma tabela de verbos irregulares ali. Então, essa música, ela tem que ter expressões, verbos no passado, e aí pode ser regular, irregular, tá? Ou negativas. As negativas é a utilização do didn't, né? Do did not. E aí, vocês têm que me identificar essas expressões. Digamos, lá na primeira, né, estrofe da música, a gente tem uma frase que tem um verbo no passado. Vocês vão lá e vão destacar. Primeira frase, tararara, escreve a frase e bota utilização do verbo regular no passado. Digamos que foi o verbo dance. E aí na música está danced, com um D no final, sinal que está no passado. Então coloca lá verbo regular no passado. Digamos que na frase tenha um verbo I went, que eu fui, é o go no passado. Então tem lá went, verbo irregular no passado, no infinitivo go. Então vocês vão ter que ter essa música, pegar a música e identificar as expressões no passado, tá? Não é simplesmente me mandar uma música que tenha palavras, frases ou expressões do passado. Não, vocês vão ter que identificar essas palavras e essas frases, tá? No fim, pessoal, eu quero que vocês escrevam 3 frases no passado sobre vocês, tá? Então, algo que aconteceu no passado sobre vocês. Pode ser num passado próximo, pode ter sido ontem, pode ter sido ano passado, pode ser quando vocês eram pequenos, mas vocês têm que fazer a utilização do simple past na frase, tá? Verbo regular, verbo irregular ou na negativa, tanto faz, tá? Vocês têm que colocar 3 frases sobre vocês no passado. Alguma dúvida do trabalho? Alguma dúvida do trabalho? Não, só o Andrew responde ali, né? Doutora, eu tenho uma dúvida. Oi, Marcelo, fala. Que trabalho? Hã? Que trabalho, senhora? Não, tu não tá falando sério, né, Marcelo? Tô. Eu acabei de explicar todo o trabalho. Tu pega no WhatsApp ali, acabei de mandar, tá no WhatsApp também. Depois eu vejo na gravação também. Tá. Onde é que tu tava? Eu tava aqui olhando, só que tem vezes que eu fico só olhando pra tela. Hã? Eu tava olhando pra tela, eu tava viajando. Ah, bom, então tu vê a gravação. Tem vezes que eu fico só olhando. Vê a gravação no início, tá, gente? Eu expliquei o trabalho, né? Pessoal, alguma dúvida, tirando o Marcelo, que estava no mundo da lua? Não. Não. Temos Yasmin, Isabelle, André, todo mundo dizendo que não. Beleza, então. Tá? Então, agora sim, a gente vai passar para a aula de hoje. Eu vou compartilhar os meus slides aqui com vocês. Não saiam no final, tá, pessoal? Que eu gosto sempre de conferir. Ali me deu que temos 15 em aula. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Tá faltando alguém.
Ah, tá faltando eu 2 vezes, né? Que tô apresentando a tela. Então tá certo. Tá? Não saia no final, porque às vezes se entra alguém, eu gostaria de conferir, né? E aí, se entra depois que eu já comecei a compartilhar, eu não vi. E se sai antes de eu verificar, eu também não vou ver, né? Vai ficar difícil. Bom, aqui eu vou fechar, que era a aula do 9º ano, que eu estava com eles, tá? Vou pegar os nossos slides de hoje. Ficou um tema da aula passada, ficou 2 páginas da aula passada, mais as outras 2 páginas que eu mandei no plural para vocês, tá? Hoje a gente termina a unidade 1 do livro e amanhã, semana que vem a gente inicia a primeira unidade do 2º livro. Então hoje a gente dá adeus a esse primeiro livro, né? Já passou do tempo dele. Não deem adeus ainda, porque vocês vão precisar estudar para as provas, né? Então, vamos lá. Ficou para a última aula vocês fazerem... Esse a gente fez. A página 185 e 186. Eu pedi de homework, né? A página 185 e 186, pessoal, ela trabalha com... ela já começa a trazer exercícios para vocês de todo o caderno, tá? Então, não é dessa última unidade. São exercícios relacionados desde os relative pronouns, que a gente viu lá no início, tá? Até agora. Então, ele utiliza todos os conhecimentos que vocês têm do inglês para fazer esses exercícios. E vocês aqui nesse número 1 tinham que completar as frases para que fizesse sentido, né? Para, então, deixar as frases corretas. Então, a gente vai poder usar quantificador, a gente vai poder usar o relative pronoun, a gente vai poder usar o verbo to be, vai poder usar todos os conhecimentos que vocês têm, ok? Na letra A, pessoal, a gente tinha ali bones do adults have in their body, tá? Então, o que tem esse restante da frase, né? Ossos de adultos temos no corpo, nos nossos corpos. A única expressão que cabe aqui é um quantificador, porque eu preciso saber a quantidade, né? Bones do adults have in their body. Então, ossos que adultos têm no corpo. O que eu gostaria de saber isso? Eu queria saber a quantidade, né? E aí eu preciso saber se é how many ou how much. O que eu falava para vocês? A gente usa um para contável e o outro para incontável. Quando a gente consegue contar, eu vou usar a expressão how many. Quando eu não consigo contar, eu vou usar a expressão how much. Eu consigo contar, né, quantos ossos eu tenho num corpo adulto. Não que eu consiga vir e contar, mas se eu pegar um corpo humano, eu vou conseguir contar quantos ossos tem. Então, letra A, how many, né? Aí vocês olhem já a frase. How many bones do adults have in their body? Quantos ossos adultos têm nos seus corpos, tá? Perfeito. Segunda ali, letra B. It's important to drink water every day? Espacinho. Então, eu estou perguntando, é importante tomar água todos os dias? E a minha expressão ali, eu já sei que é um quantificador, how much ou how many. Como é contável ou incontável, apenas um eu utilizo para incontável. A água é incontável, eu consigo contar a garrafa, eu consigo contar os copos, as xícaras e assim por diante. Então, é importante tomar água todos os dias? Eu estou usando o verbo to be. Verbo to be do it é is. Como é uma pergunta, ele vem primeiro. Então, is it important to drink water every day? How much? Tá? É importante tomar água todos os dias? Quanto? Tá? Letter C. What is the white animal, espacinho, represents Brazil? Ou seja, isso a gente viu lá, né, quando a gente falou sobre um pouquinho do Brasil, acho que foi até na última aula, na 182 e 183, se não me falha a memória. Então, qual o animal selvagem, what is the white animal, representa o Brasil? Tá? Então, aqui eu posso usar um relative pronoun. Então, qual o relative pronoun que eu posso usar para animais? Né? A gente tem um só. Alguém colocou algum? Não?
Então, a gente poderia usar which, mas o which, pessoal, pode ser substituído por that, tá? Tanto which como who, eu posso usar o that, tá? Então, why the animal which represents Brazil? Então, qual o animal selvagem que representa o Brasil? Esse que refere-se, então, a animal selvagem, ok? Letter D. What, espacinho, the colors of the Portuguese flag, ok? Então, quais são as cores da bandeira de Portugal, né? Portuguese flag. Então, a bandeira portuguesa. Quais são? What are the colors, né? Então, eu uso o verbo to be. What are the colors of the Portuguese flag? Letter E. Where was Monet the painter? Espacinho, tá? Então, eu quero saber onde o pintor Monet nasceu, né? Então, where was Monet the painter from ou born, ok? Então, eu tenho a expressão from, de onde ele é, ou born, para nascimento, tá? Então, where was Monet the painter born? Ou where was Monet the painter from? De onde ele é. Letter F. Is Melbourne situated? Ou seja, situado, né? Onde é situado? Eu tenho um pronome que eu posso utilizar para onde, para local, que é o where, né? Então, where is Melbourne situated? Ok? Onde é situado Melbourne? Letter G. What, espacinho, a color do. Então, o que ele faz, tá? Então, eu tenho o simple present aqui, eu uso does. What does a color do? Ok? Letter H. Normally, espacinho, how, ou seja, eu já sei que é um quantificador, né? How, espacinho, teeth does an adult have? Então, normalmente, quantos dentes tem um adulto, né? Então, normalmente, eu tenho uma expressão de conta, eu quero saber, né, de quantificadores, contável e incontável, normalmente a gente consegue contar quantos dentes, né? Então, how many teeth does an adult have? Letter I. How old are the boys? Espacinho. They celebrated bar mitzvah. Então, com qual idade os garotos celebram o bar mitzvah, né? Que a gente viu lá também, se não me engano, na segunda ou terceira unidade. Então, how old are the boys? When? Quando? Né? Com qual idade? Quando é celebrado? Tá? Expressões de tempo, a gente tem when. Letter J. Is there, espacinho, juice in your fridge? Ou seja, tem uma pergunta. Sempre que for pergunta ou negativa, para quantificador eu uso N. Is there any juice in your fridge? Tá? E a última, pessoal. How do you call a person, espacinho, cooks? Então, how do you call a person who cooks? Né? Então, como a gente chama aquela pessoa que cozinha? Então, who cooks, ok? Confesso que esse exercício eu achei ele bem difícil, tá? Então, vocês não se preocupem assim que na prova ele é bem mais direto, eu sempre vou separando e colocando, complete com quantificador, complete com relative pronoun, complete com N, com some. Então, assim, eu não coloco para vocês em aberto para vocês tentarem identificar o que vocês devem colocar ou não, tá? Então, eu acho que realmente esse exercício, ele puxava um pouquinho mais de todo mundo, tá? Alguma dúvida aqui no chat? Vamos ver, não temos perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Ou a gente pode continuar? Não? Bom, continuando, pessoal, o exercício 2, né? Ah, não, esse aqui já é da outra. Não, tá certo, é o 2. Eu tô confundindo que eu tava olhando o 3. Então, o 2, ele tratava do último assunto que a gente viu, quando a gente vai transformar alguns adjetivos em substantivos, né? A gente vai adicionar, então, o sufixo all
ou quando a gente vai, então, trazer alguns substantivos para adjetivos, tá? E aí vocês tinham que ver qual era a utilização. Então, chose the right word, ok? Então, isso tudo estava relacionado às últimas páginas que a gente viu na 182 a 183. Então, quando eu quero transformar adjetivos em substantivos, eu acrescento ness. Quando eu quero transformar substantivos em adjetivos, eu acrescento o sufixo all, ok? Então, no número 2, eu vou tirar aqui, vamos colocar, isso aqui eu não preciso. Vamos colocar a respostinha aqui. Pororoca is a nature or a natural phenomenon which occurs in the Amazon River, tá? Então, vocês tinham que escolher entre um e o outro. Então, é natural, né? Então, Pororoca is a natural phenomenon in which occurs in Amazon River, ok? Então, letra A, natural. Letter B, we are a very emotional family. We cry and laugh a lot. Nós temos uma família de emoção, uma família emocional, nós choramos e rimos juntos, ok? Então, we are very emotional family. Uma família emotiva, né? Emotional. Letter C. Sometimes it's difficult for us to hide our emotions or emotional. Não, né? Então, de vez em quando é difícil esconder as nossas emoções. Ah, então, emotions. Letter C. Letter D. This is a regional or region problem, not nation or national. It affects only the southern region or regional of Brazil, ok? Então, vamos por partes, tá? This is a regional problem, é um problema de região, tá? Então, se é um problema de região, this is a regional problem, ok? There is a regional problem. Not nation ou national. Not nacional, não é de nação, né? Nation de nação ou nacional. Not nacional, não de nacional. National. Ok? It affects only the southern region or regional of Brazil. Agora sim, afeta a região, apenas uma região do Brasil. Então, region, ok? Então, a gente tem na primeira, this is a regional problem. É um problema, né, geral. Not national, não nacional. It affects only the southern, afeta apenas a região do sul do Brasil. Então, a region of Brazil, ok? A última, I love nature ou I love natural, so I go for long walks in the country, ok? Então, I love nature, eu amo natureza, né? I love nature, ok? So I go for long walks in the country, ok? Pessoal, e aí? Tá dando para acompanhar? Como é que tá? Vocês estão tão quietinhos hoje? Samuel, eu vejo que tu liga o teu microfone, mas eu não escuto nadinha do que tu fala. Tu tá falando comigo ou tu ligou sem querer? Eu não escuto nada, 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 nada. Qualquer coisa escreve no chat ali. Fala, Yasmin. Não, acho que hoje não, né? O que vocês acham? Só se vocês querem tirar fotos. Se vocês se arrumaram, a gente tira. Não tem necessidade, tá. Então, assim, ó, dos exercícios tá indo, tá, né, pessoal? Pelo jeito, as dúvidas estão indo. Vamos à próxima página ali, onde vocês tinham o Maxi Challenge. Ah, tá, desculpa, deixa eu comentar o exercício de baixo, né? O exercício de baixo, pessoal, da seção do homework ali, vocês têm
Do some research on the internet or in your books and answer the questions from activity 1, ok? Então, vocês têm aqui que responder e pesquisar as respostas do exercício 1. Qual é o exercício 1? É este aqui que a gente fez, tá? Então, complete with the correct words. How many bones do adults have in their body? Então, quantos ossos adultos têm no corpo, né? Aí vocês tinham que fazer, então, as pesquisas e responder, ok? Então, essa aqui, né, era só de pesquisa, a gente não precisa retomar. A gente vai direto para a página 186, que é esse Maxi Challenge aqui, ó. Vou colocar para vocês se situarem, página 186, tá? Maxi Challenge era uma questão do Enem, tá? Onde tinha ali um pequeno texto para vocês, né? My brother the stars, my brother the heart, my father the sun, my sister the moon. Ou seja, é uma música, né? Então, aqui, ó, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Na verdade, é um poema. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a. Tá? Então, vocês tinham que tentar identificar o que ele vai relatar. Aí vocês tinham a opção A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Letra B, dependência de sabedoria de seus ancestrais. Letra C, representação do corpo em seus rituais. A importância dos elementos da natureza. A preservação da estrutura familiar, né? Então, aqui, de todas as alternativas, alguém colocou qual alternativa? O que vocês colocaram? O que você... Eu marquei a E. Preservação da estrutura familiar. Mais alguém colocou alguma coisa diferente? Bom, a gente tem a resposta correta, a letra D. Importância dos elementos da natureza, tá? Então, são produções artísticas, ainda fala ali da cultura indígena, né? Então, my brother the stars, my mother the art. Então, assim, meu irmão é a estrela, minha mãe é a terra. My father the sun. Então, meu pai é o sol. My sister the moon. Minha irmã a lua. To my life give beauty, to my body give straight, to my core give. Então, tipo, a minha vida dá belezas, né? Então, essas representações da natureza, tá? Então, ele faz comparações da família com elementos da natureza, tá? Então, letra D é a importância dos elementos da natureza, ok? Pessoal, e aqui a gente tem o in short, que é esse que a gente viu na página 182 e 183, tá? Que a gente adiciona o sufixo all para a gente trazer, então, transformar alguns substantivos em adjetivos, né? Então, a hurricane is a natural disaster. Então, um furacão é um desastre natural. We can also add all to verbs to transform into nouns. Então, this is a board to announce the depart and arrival of planes, ok? Então, a gente também pode fazer essas transformações ao contrário, tá? Então, foi o que a gente viu. E eu abri no plural para vocês essa semana 2 páginas, né? 9h30 já. Para vocês fazerem para a gente encerrar, que era a página 187 e 188. Esse looking back que a gente tem aqui, ele é sempre, como eu falei, olhando para toda a unidade, todo o caderno que a gente viu do caderno 1, tá? Para a gente iniciar o caderno 2, né? Porque a gente empacou nesse caderno 1 e não saía mais. Então, match the sentence in column A with the sentence in column B. Ou seja, vocês têm as frases na letra A, vocês têm que, então, relacionar a letra B com a letra C para fazer sentido. Vocês têm que formar frases relacionando a B e a C, tá? Então, por exemplo, letra A. I didn't go, tá? Então, qual que vai complementar a letra A? I didn't go é uma frase na negativa. Deixa eu até pegar aqui para não me perder. I didn't go, eu só posso utilizar, então, anywhere, né? Porque se tá na negativa, eu devo usar o any, né? E aí, então, anywhere. E aí, o que mais que eu posso usar, assim, para completar essa frase? I didn't go anywhere. Então, tipo, eu não vou a lugar nenhum. O que eu faço? I stayed at home.
tá? Então, faz aqui, letra A, aqui, anywhere, stay at home, ok? Então, I didn't go anywhere, I stayed at home. Eu vou colocar a frase como ela ficou completa e vocês sabem que você tem que completar com a letra. Depois posso até colocar a sequência, tá? Sem problema nenhum. Então, I didn't go anywhere. I stayed at home, ok? Eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar em casa. Próxima frase, letra B. I looked, eu olhei. O que eu posso ser olhado? Todos os lugares, né? Lembra que a gente falou, quando a gente tem o sentido de tudo, a gente vai usar o sufixo, a gente vai usar primeiro o quantificador e depois o sufixo do lugar, né? Então, everywhere. Então, I looked everywhere. Eu olhei em todos os lugares. O que eu posso botar? A gente tem but I couldn't find it, né? Mas eu não encontrei. But I couldn't find it. Pessoal, esse couldn't, ele é o verbo can no passado, tá? Então, eu não encontrei, não consegui encontrar nada, tá? I looked everywhere, but I couldn't find it. Na letra C, I trust him. Tá? Então, vamos colocar aqui. I trust him. Aí a gente tem I trust him. I can tell him. Eu confiei nele. I can tell him. Eu contei para ele. Eu consegui contar para ele. Anything. Eu contei tudo. Tá? Anything. Então, I trust him. I can tell him anything. Tá? Então, eu confio nele. Eu contei tudo para ele. Tá? Próxima. There is, que é o verbo to be no singular, né? There is something, né? Afirmativa, eu uso something, there is something I want to tell you. Eu quero. Oi? Bora! Oi? Pessoal, quem me chamou? Terres, o que houve? Sora, minha internet está travando, peraí. Eu não entendi muito bem esse exercício. Que susto, guria. Parecia que tu tava chorando. Tava falhando. Levei um susto. Tá, eu vou explicar, tá? Esse exercício, a gente tinha... Não, eu levei um baita susto. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Tá. Esse exercício, tu tinha a primeira parte da frase, tá? Ou seja, a gente tem essa frase aqui, ó. I didn't, I looked, I trust him, there is there. Com o que a gente tinha que completar, pessoal? Lá na unidade 3 do livro, a gente viu os quantificadores aqui, ó. A gente viu os indefinitive pronouns, né? E a gente viu esses aqui, ó. O somewhere, somebody, something, anywhere e assim por diante, tá? Então, a gente tinha que pegar a frase, né? E fazer relações. Então, foi o que a gente estava fazendo até agora. Então, I didn't go, eu tenho aqui. Aí, o que eu poderia botar? I didn't é na negativa, né? Se é na negativa, só tem um que eu posso utilizar, que é quando eu utilizo o N, porque o N eu utilizo em negativa e interrogativa. Então, aqui eu posso colocar, eu vou tentar, né? Eu poderia colocar ou anybody ou anywhere, ou, só tem anybody. Anywhere e anybody, tá? Então, eu poderia colocar anybody ou anywhere. Então, eu poderia tentar. Vamos tentar primeiro com anybody. I didn't go anybody. Eu não fui a ninguém, a nenhum, não, né? Não caberia. Então, I didn't go anywhere. Eu não fui a lugar nenhum, né? Anywhere, lugar nenhum. E aí, o que aconteceu? Se eu não fui a lugar nenhum, qual foi a conclusão disso?
Aí eu tenho essas opções na letra C. I stayed at home, but I couldn't find it. You love more than me, I want to tell you, enfim. Então, a única dessas, se eu não fui a lugar nenhum, I stayed at home. Então, eu tinha que tentar fazer essas ligações, tá? Usando esses pronomes indefinidos aqui, né? A única que não tem, na verdade, é o I can tell him, mas ele tem aqui na letra C, né? Na coluna da letra C. Então, a gente tinha que relacionar para fazer sentido na frase, tá? Ele realmente exigia que tu tentasse fazer essa relação aí da frase. Voltando, né? There is something... Eu já até me perdi, levei um susto, achei que ela estava chorando. Letra D. Então, there is something I want, tá? There is é verbo ter, né? O dared to be. O there is a gente usa, então, something, que o some a gente utiliza em frases afirmativas, né? Então, é alguma coisa. Então, there is something I want to tell you, que eu quero contar para você. I want to tell you, ok? Então, fazendo essas relações. E agora, na última, eu tenho a letra E. A letra E é uma pergunta, tá? Então, is there... Aí, agora eu preciso ver qual o pronome indefinido eu vou usar. Então, is there anybody? Só sobrou um, né? Anybody. E aí, a última relação da letra C ficava fácil, porque a única que é uma pergunta é essa aqui, ó. You love more than me. Então, is there anybody you love more than me? Tem alguém que você ama mais do que eu, tá? Então, era isso. Tinha que fazer essa relação. Vocês tinham já a letra A, vocês tinham que relacionar a letra B e também a letra C, para formar a frase completa, tá? Então, na verdade, eu vou botar para vocês, acho que a sequência para ajudar aqui também, que aí eu acho que pode ajudar. Vou fazer um quadradinho aqui. Fazer aqui e vou botar, ó, coluna B, column B. Tá, não vou botar, escrever coluna, porque senão não vai dar, tá? Então, a coluna B, ela fica da seguinte maneira. Vamos ver. Ela fica a letra B, letra E, C, A e D. Aí, colocando uma outra caixinha aqui, eu tenho a coluna C. Tá? Coluna C. A coluna C fica da seguinte maneira. Queria tentar pegar. Não vai dar. A, B, E, D e C. Tá? Então, aqui a gente tem a coluna B e a coluna C. Uma do ladinho do outro, né? Ó, que era assim que tinha que completar aqui, ó. Tá? Que fazia a relação das frases. Deu para entender agora? Deu para entender, pessoal? Isabelle? Bom, continua ruim a tua internet, né? Gente, número 2. Choose the best answer, né? Vocês tinham que marcar a melhor resposta. Então, essa é fácil, tá? Essa é só de marcar. Então, letra A. There are, espaço ali, students in the classroom. Aí vocês tinham que ver, a frase está na afirmativa, a frase está na negativa, a frase necessita de um quantificador, e aí vocês tinham que ver, né? Na número 2, na letra A, por exemplo, é uma frase afirmativa. Eu quero dizer que tem muitos estudantes na classe, né? Na sala de aula. Então, a única que pode ser usada é there are some students in the classroom, ok? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para eu colocar. Número 2, letra A, some, ok? Então, there are some students in the classroom. Letter B, there aren't, espacinho, flowers in the vase. Ou seja, não tem nenhuma flor, tá? Aren't, are, mas not negativa. Se é na negativa, só tem um quantificador que eu utilizo para isso, que é o N.
There aren't any flowers in the vase. Letter C. There is, espacinho, time. Don't worry. There is plenty of, ou a lot of. Como aqui a gente não tinha a lot of, a gente coloca plenty of, tá? Pessoal, só preciso de um minuto para avisar o João Pedro que eu estou em aula, que ele está gritando lá no quarto feito um louco. Só um pouquinho, tá? Acho que passou 2 minutos, tá? Mas foi tempo só de subir a escada e avisar ele que eu tô aqui, porque ele tava gritando lá, gritando como se estivesse sozinho, coitado. Pessoal, continuando então, tá? A gente tá no número 2, aqui de marcar, tá? Então, a gente tá na letra D. Letra D. Are there, espacinho, teachers on your list? Então, eu quero saber se tem muitos professores na sua lista. Eu tenho some, não pode ser, porque o some eu utilizo na afirmativa. Many é para contáveis, eu consigo contar. Much eu não consigo contar. Como eu quero saber se tem professores, eu consigo contar, né? Então, letra D, many teachers on your list, ok? Preciso tomar uma água, porque eu já tô ficando velha. Velha não, só de subir a escada mais pesada que eu estou agora, né? Letra D. Letra D foi o que a gente acabou de fazer. Letra E. There isn't, espacinho, traffic in my town. Ou seja, não tem nenhum tráfego na minha cidade, tá? Mas lembram que às vezes a gente pode utilizar também um outro quantificador, né, para quantidade em frases afirmativas, né, que tem um sentido que tenha sentido negativo. Então, there isn't much traffic, né? Não tem muito tráfego na minha cidade. Para ir much, ok? Pessoal, desse aqui tranquilo? Esse eu achava mais tranquilo, né? E aí, o que vocês acham? Eu tenho até medo, Isabelle, se tu for qualquer coisa, escreve no chat, porque eu tô já preocupada. Aquela hora ali, assustou a galera. Bom, Sora, vai lá. Eu tô bem, eu sei. Mas parecia que tu tava chorando. Tá. Parecia que eu Continuando. tava engasgada. Eu não sei. E aí é questão de segundos, já passa um monte de coisa na tua cabeça, né? O que tu faz, meu Deus? O que aconteceu? Enfim, continuando aqui, tá? A gente fez a correção do 1, fez do 2. Agora a gente vai para o 3, tá? O 3 a gente tem match the sentence in column A with the sentence in column B. There is an extra sentence in column A. Ou seja, vocês têm uma frase a mais na coluna A, tá? E você só tem que relacionar. Então, esse está mais fácil, relacionar A com a B, né? A gente não tem 3 colunas, né? A letra A e a letra B. Então, na letra A, here is, o que eu posso dizer? Aqui está,
where I live. Here is where I live. Então, aqui é onde eu moro, tá? Então, aqui, letra A. Depois eu coloco a coluna. Acho que eu vou fazer o exercício e depois eu coloco para vocês a relação correta, assim, a ordem que ficou. Senão acaba passando demais. Então, here is where I live, ok? Letter B. That's the teacher who taught me math, tá? Então, essa é a professora que... Como é que eu sabia que essa é que eu tinha que relacionar? Porque eu estou falando da professora, eu quero me relacionar a ela. That's the teacher who taught me math. Então, essa é a professora que me ensinou matemática. I love people who are polite. Então, eu amo pessoas que são educadas. I love people who are polite, ok? Is it the lion that you saw? Então, esse é o leão que você viu. That para se referir, então, ao leão, tá? A última. These are the flowers. Letra E. Which he gave me, né? Então, a gente tem... a extra é a letra F ali, né? Então, these are the flowers which he gave me. Essas são as flores que você me deu, tá? Então, eu vou colocar como é que ficou a letra E, letra D, C, D e A, ok? Então, essa é essa do número 3. Agora, eu vou fazer uma outra caixinha de texto para colocar para vocês aqui o exercício número 4, tá? Então, aqui, essa é do 3. E agora eu vou fazer mais um do 4. Aqui. A número 4, a gente tem o seguinte: form words from these beginners and ends. There are all from the lessons we had. Do you know their meaning? Ou seja, vocês têm que formar as palavras, tá? Relacionar as palavras para formar as expressões. E aí pergunta assim, do you know their meaning? Vocês sabem o significado? Então, deixa eu colocar aqui uma caixinha de texto, aqui abaixo. Esse é do 4, tá, pessoal? Então, na letra A. Letra A, a gente tem shop, chopsticks, né? Então, a gente vai usar o início e o final da frase, tá? Então, aí a letra C é o resultado dessa junção, tá? Então, a letra A, chopsticks. Depois eu coloco também a relação, tá? A ordem que ficou correta. Letter B. Letter B, a gente vai achar teen. Qual o que eu posso fazer sequência? Qual o sufixo que pode completar teen? Teenagers, né? São os adolescentes. Então, teenagers, ok? Letter C. Celebration, né? Celebração, celebration. Letter D. Letter D, trade. Aí aqui temos traditional, né? Então também ali a gente pode colocar. Letter E, sand, tá? Sand, o que eu posso juntar aqui? Sandwich, né? Letter F, ear, earphone, ou seja, fone de ouvido. Letter G, weak, weakness, então fraqueza, que foi ali que a gente viu adicionando, né? Transformando substantivos em adjetivos, adjetivos em substantivo. Letter H, train, né? O que eu posso juntar com a letra H? Trainer, né? Treinador ali. Letter I, every, e aí o que eu posso? Everything, everywhere, mas não tem aqui, então só temos everything. Letter J, né? Só um pouquinho, pessoal, que o João Pedro não para de gritar.
Pessoal, desculpem, hoje tá difícil, tá? Hoje tá horrível, né? Mas vamos terminar a aula, vamos terminar a correção. Eu vou colocar a relação aqui certinha, tá? E aí vocês agora já a gente já confere. Pra cá, G. Tá. Então aqui são as palavras. A gente tem o que vem aqui, o inicial, e o que a gente tinha, então, para colocar aqui, tá? Acho que assim fica melhor de vocês conseguirem pegar. Ali do ladinho vocês anotavam a palavrinha, tá? E davam a resposta. Desculpa por isso hoje, né? Vamos só fazer a correção das 5. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar sem problema nenhum, tá? Eu posso até mandar a foto desse aqui no grupo. Quem não conseguiu copiar, fica com as respostas, tá? Último exercício, pessoal. Complete with the correct word from the box. There is one extra word. Então, vocês tinham que completar ali com a frase para fazer sentido ao texto, tá? Então, eu vou colocar já direto a ordem aqui. E aí vocês conferem. There is nothing I love more than tea. I really like to have some tea, especially in the morning. I like tea with a little sugar. I don't like it very sweet. Do you know the places where they plant tea? And do you know the cultures that drink tea? Então, vocês têm um texto onde estavam completando. In Brazil, lots of, ou poderia ser plant of, tá? Mas como a gente não tinha, não tem problema. Então, in Brazil, lots of people drink meth, especially in the south. Em Rio Grande do Sul, a lot of chimarrão, which, que refere-se então ao chimarrão, is a beverage made with meth. They take chimarrão everywhere. Everywhere. They go, everywhere they go. Chimarrão is bitter because there isn't any sugar, ok? Então, essas aqui são as palavrinhas. A gente até tinha um texto, né? Falando do chá e falando das nossas tradições, né? Bem legal aqui, tá? Vou botar grande aqui para vocês. Ok? E a última, pessoal, a página 188, onde a gente tinha exercícios 6 e 7, vocês tinham que produzir, né? Então, vocês tinham que fazer algumas inscrições. Então, na número 6, you want to have a barbecue and decide to invite some friends. Write an invitation as a message in a social network. Remember to include the place, the day and the time. Então, aqui vocês tinham que fazer um convite, né? Você decidiu fazer um churrasco e está convidando alguns amigos. Então, você tinha que escrever um convite para eles, tá? E na número 7, your friend has invited you to go to the cinema this Saturday afternoon. It's impossible for you to go because you have some else to do. Write a message saying you can't go and why. Então, um amigo convidou você para ir ao cinema e você não vai poder, porque você vai ter alguma coisa para fazer, tá? Então, tinha que escrever uma mensagem explicando por que você não ia e por quê, né? Dizendo por que você não ia, o motivo, tá? Aí, essa era mais pessoal, tá? Então, era isso por hoje, tá? Peço desculpas para vocês. Querem que eu mande essas respostas ali no WhatsApp para vocês poderem conferir? Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Querem que mande as respostas ali pelo WhatsApp, pessoal? Por mim, não. Não conseguiram acompanhar, conseguiram pegar, apesar de todo esse tumulto aí? Não. Eu tirei print. Ah, beleza, Yasmin. Bom, gente, peço desculpas de novo, né? Fazia tempo que não acontecia isso dele ficar na volta, mas hoje ele acordou bem no meio
bem no início ali da aula, gritando. Eu já estava há uns minutos escutando ele gritar, mas fui levando para ver se ele parava. Ele não parou, eu tive que ir lá, e agora essa última vez ele tinha espirrado. E aí tinha que limpar o nariz e ele não sabe, né? Não tinha nada na volta ali. Então eu tive que ir lá de novo. E aí o problema é que eu tenho que subir a escada e isso tá difícil para mim. Essa escada tá me deixando cansada. Mas enfim, desculpa, tá? Espero que a gente tenha conseguido corrigir todos os exercícios. Próxima aula a gente começa a unidade 2 do livro, então vai abrir atividade para vocês no plural aí já na semana que vem, para a gente fazer a correção na sexta-feira na nossa aula, tá? Vou interromper a gravação e vocês